Olá, meus amados. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Mensagem desta noite tem como título: Qual o papel das boas obras na salvação? E o texto é o capítulo 2 de Tiago, versículo 14 até o versículo 24. E diz assim a palavra de Deus: Meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem necessitados de roupas e do alimento de cada dia, e algum de vós lhe disser: Ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Assim também a fé por si mesma é morta se não tiver obras. Mas alguém dirá: Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem obras, e eu te mostrarei minha fé por meio de minhas obras. Crês que Deus é um só? Fazes bem, pois os demônios também creem e estremecem. Mas, ó homem insensato, queres ser convencido de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Que o Senhor nos dê o entendimento e a compreensão do texto sagrado. Amém, meus irmãos? Qual é o papel, das boas obras na salvação? O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, verso 8 e o verso 9, ele diz assim: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tiago, no capítulo 2, no versículo 14, ele faz a pergunta, Meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa fé poderá salvá-lo? Então a pergunta é: pode, acaso, semelhante fé salvar alguém? Alguém que diz que crê em Jesus e não ama o seu semelhante. Porque as obras aqui significa a demonstração de amor em atos de caridade para com os necessitados. Parece haver uma contradição nos dois autores, bíblico, Paulo e Timóteo. Todavia não há. Tiago não está negando a doutrina da justificação pela fé. Quando Paulo diz, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, ou quando ele diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Vamos ver o que diz o apóstolo Tiago. A pergunta que ele faz no verso 14 é: pode acaso semelhante fé salvá-lo? Fé sem a prática de boas obras, Uma fé não operante, uma fé morta, pode salvar alguém? Tiago não está afirmando que podemos ser salvos pelas obras. Antes, está afirmando que uma fé sem obras é uma fé morta. Verso 17. Assim também, a fé por si mesmo é morta se não tiver obras. Seu objetivo não é refutar a doutrina paulina de justificação pela fé verdadeira, mas sim a perversão dessa doutrina. Tanto Paulo quanto Tiago definem a fé como uma confiança viva e produtiva em Cristo Jesus. A fé genuína não pode ser morta para a moralidade e nem estéril para as práticas de boas obras, que é o que diz o verso 15 e 16. Se um irmão ou irmã estiverem necessitados de roupas e do alimento de cada dia,
e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Né? Que proveito há nisso? Então, esse tipo de comportamento cristão ou judaico, o apóstolo Tiago está dizendo que é uma fé inútil, uma fé inoperante, uma fé morta. E aqueles que procedem desta maneira estão errados quando dizem que creem no Senhor Jesus Cristo. Olha o verso 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem obras, e eu te mostrarei minha fé por meio de minhas obras. Então aqui retrata o debate da religião atual, né? Uns afirmam que sem fé não há salvação, e outros afirmam que sem as obras não há salvação. E ambos afirmam que confiam em Deus e acreditam, inclusive, de que Deus é um só, né? Então, percebe que parece que a palavra de Tiago é uma palavra direcionada aos cristãos que tinham, assim, muito forte ainda na vida deles a questão do judaísmo, a crença na existência de um único Deus, né? Só Jeová é Deus, vamos assim usar o termo, né? Eles creem que Deus é um só. Aí o que Tiago responde para eles? O verso 19 ele diz, crês que Deus é um só? Fazes bem? Pois os demônios também creem e estremecem, né? Então, Deus é um só, eles afirmam. Todavia, isso não melhora em nada a situação da pessoa, pois esta fé é também a fé dos demônios. Os demônios também acreditam que Deus é um só, né? E porventura, porque creem que Deus é um só, são os demônios salvos por isso? Obviamente que não, não é, amados irmãos? Obviamente que não. Então, o Tiago está dizendo que quando eles dizem que creem em Deus e não praticam boas obras, e as boas obras é a falta de amor ao próximo, de socorrê-los nas suas necessidades, Tiago está dizendo para eles que a fé que eles têm em Deus é semelhante à fé que os demônios também têm. E que os demônios não são salvos porque eles têm esta fé. Logo, esta fé, semelhante à dos demônios, é inútil para salvar as pessoas. Versículo 20. Mas o homem sensato, ó homem sensato, queres ser convencido de que a fé sem obras é inútil? Tiago está dizendo que aqueles que querem ficar debatendo esse assunto é uma pessoa insensata. E ele vai então provar que a fé sem obras é inútil, né? Então, a partir desse verso, Tiago vai procurar mostrar que a fé sem obras é inoperante, não pode salvar. Não pode salvar por quê? Porque ela é uma fé falsa, né? Não é uma fé genuína, não é uma fé verdadeira. Ela não resulta em obediência aos mandamentos de Jesus, especialmente o mandamento de amor ao próximo e de socorrer o próximo nas suas necessidades. Por outro lado, a prática de boas obras sem a fé verdadeira também não salva, porque a salvação não vem das obras, como instrumento de mérito humano, mas somente pela graça de Deus em Cristo Jesus. Na verdade, quem salva é a pessoa de Cristo. Nós somos salvos, então, não por méritos de boas obras praticadas por nós. Nós somos salvos pelos méritos de Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. A fé que nos leva a crer no sacrifício de Cristo, no seu sacrifício por nós, é a que nos salva. E esta mesma fé nos leva a obedecer o seu mandamento de amar o próximo. E o amor ao próximo, então, simboliza a prática de caridade, de boas obras. Verso 21 até o verso 23. Não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque?
vês que a fé cooperou com suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Assim, se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. As obras pelas quais Abraão foi justificado não foram obras da lei, mas da fé e do amor, né? Paulo afirma que a justificação de Abraão se deu quando ele creu no Senhor, na promessa, lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 6, né? Quando Deus lhe fez a promessa de torná-lo pai de uma grande nação, ele disse: mas eu só tenho o meu servo Eliezer como meu servo, eu não tenho nenhum herdeiro. E Deus disse para ele que Eliezer, seu servo, não seria o seu herdeiro, mas que no fim daqueles dias, Abraão teria um filho. E Abraão creu na promessa do Senhor, de que ele seria pai de uma grande nação. Ele geraria filho. Abraão e sua mulher não tinham filhos, nenhum filho. Então, quando o texto de Gênesis 15:6 diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça, Paulo então diz que esta fé produziu em Abraão a salvação da vida dele. Ele acreditou numa promessa que levou muito tempo para se cumprir. Então, Tiago afirma que foi quando ele obedeceu a Deus em sacrificar Isaque. Né? Isso está no capítulo 22 de Gênesis. Entre o capítulo 15, promessa, e o capítulo 22, né, cumprimento desta promessa, se passaram muitos anos. Né? O autor que eu li para fazer estas reflexões, né, dentro de algumas notas da própria Escritura Sagrada, eles dizem que se passaram 30 anos, né, com 30 anos depois da promessa, Deus cobrou de Abraão que ele desse uma prova do seu amor para com o Senhor, e sacrificasse o seu filho, seu único filho, Isaque. Provavelmente Isaque deveria ter uns 10 anos de idade quando Deus o pediu em sacrifício ao seu pai. Então Tiago afirma que foi quando ele obedeceu a Deus em sacrificar Isaque, né? E com este ato ele demonstrou sua fé já existente de Gênesis 15, versículo 6. Aquela fé que Paulo chama a atenção de creu Abraão e Deus imputou isso como fé, foi esta fé, como justiça, foi esta fé que fez com que Abraão demonstrasse em forma de amor ao Senhor, de obediência à palavra do Senhor, ele sacrificasse ou tentasse sacrificar o seu filho no altar ao Senhor, como uma exigência de Deus. Então, esta obra de tentativa de sacrifício do filho, Tiago atribui como resultado da fé que ele teve no Senhor, como ele diz aqui no versículo 23. Assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Então, Abraão deu uma prova a Deus de que ele havia, de fato, crido no Senhor. Foi quando ele obedeceu o mandamento de sacrificar o seu filho. E o último verso, que é o verso 24, diz: Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Né? A palavra do apóstolo Tiago. E o verso 24 é a resposta à pergunta do verso 14, né? Quando pode, porventura, tal fé salvá-lo, né? Diz lá o versículo: essa fé poderá salvá-lo? Fé sem obras, né? Então, uma fé improdutiva não pode salvar, pois não é uma fé genuína. A palavra obra aqui tem o sentido de agradar a Deus, aqui no versículo 24. A palavra obra tem o sentido de agradar a Deus, de obedecer os seus mandamentos. E foi isso que Abraão fez, né? Obedeceu o mandamento do Senhor.
Amar o próximo e socorrê-los nas suas necessidades é obedecer o mandamento do Senhor. É resultado de uma fé sincera, de um coração puro, da graça de Deus e do desejo de agradar o Senhor Jesus Cristo, né? Em Paulo, obra refere-se ao desejo humano de obter mérito. Quando Paulo condena as obras lá em Efésios, ele está condenando o desejo humano de fazer alguma coisa e ser salvo por aquilo que ele faz, tendo como mérito as suas obras humanas, né? De obter mérito e salvação pelo esforço próprio e não através do arrependimento e da fé em Cristo Jesus. Tanto Paulo quanto Tiago declaram que a fé salvadora produz obras de amor ao Senhor. E para concluir, meus irmãos, a fé salvadora é sempre uma fé viva que não se limita à confissão de Cristo como Salvador, mas que nos leva a obedecê-lo como Senhor. Tem muita gente que diz, Jesus é meu Salvador, mas não obedece os seus mandamentos. Essa fé é uma fé inútil. É falsa. A pessoa está enganada, né? Somente aqueles que de fato creem podem obedecer ao Senhor. Veja o verso 10 de Efésios, capítulo 2. Olha o que diz a palavra lá. Porque somos feitos por ele que é em Cristo Jesus, nosso Deus amado, né? Pois somos feitos por ele, criados em Cristo para as boas obras. Olha bem, irmãos, criados em Cristo para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Deus nunca condenou a prática das boas obras. Fomos salvos por Cristo para praticar as boas obras. E é esta a cobrança de Tiago, tanto aos judeus dos seus dias, quanto aos cristãos dos seus dias. Porque se você diz, eu creio em Deus, e que Ele é Senhor, e que Ele é Salvador, os demônios também acreditavam nisso, mas eles não recebiam salvação por esta fé. Esta fé não salva ninguém. Porque se esta fé não leva a pessoa, não o induz à obediência aos mandamentos do Senhor, então, e os mandamentos aqui significa cuidar uns dos outros, amar uns aos outros, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, esta é uma fé inútil. Se você não faz isso, se não te leva a praticar isso. Como também se você só pratica boas obras sem crer que Jesus Cristo é o seu único Salvador e aceitar o sacrifício que ele fez por você na cruz, porque a salvação não é mérito seu, a sua salvação é mérito do sacrifício de Cristo na cruz por você, então essa fé também não pode te salvar. Portanto, se você tem fé e não tem obras, sua fé é morta. E uma fé morta não pode salvar ninguém, diz o versículo 26 do capítulo 2 de Tiago. Pois assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Considere isto, irmãos. Pensem nisto. Aquele que crê também obedece. E o mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. João capítulo 15, versículo 12. A pergunta de Tiago é: meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa fé poderá salvá-lo? Não, de jeito nenhum. Porque esta é uma fé, diz o verso 17. Assim a fé por si mesmo é morta, se não tiver obras. E o verso 24. Vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Porque a fé genuína é a fé acompanhada de obras. A fé pura e simplesmente sem as obras, ela é inútil, inoperante e falsa. Qual é a fé que você tem tido no seu coração? Ela vai transformar a sua vida ou ela poderá tirar de você o privilégio
da salvação em Cristo Jesus. Creia no Senhor Jesus, só Ele salva. E obedeça aos seus mandamentos. Ame o próximo e cuide das necessidades deles. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.